Bom, então hoje, gente, nós vamos falar sobre composição corporal do atleta. Eu vou lendo aqui, mas vocês sabem que eu vou falar mais do que vou ler, né? Então, a composição pode ser definida como a estrutura do organismo de acordo com o conteúdo de diferentes tecidos, células e estruturas bioquímicas, anatômicas e suas interações dinâmicas de equilíbrio e funcionamento orgânico. Então, assim, a composição corporal ela é formada por diferentes tecidos, né? A gente tem tecido gorduroso, tecido muscular, a gente tem tecido ósseo, a gente tem sangue, volume de sangue, a gente tem membranas celulares, né? Então, assim, na verdade, os tecidos são formados por células, né? Então, quando a gente fala em composição corporal, é toda essa estrutura formada por diferentes tipos de célula, porque a célula do tecido gorduroso é uma célula diferente de um tecido muscular, né? Que é diferente de uma célula óssea, né? No osso. Então, a composição corporal é exatamente o que compõe o nosso corpo, tá? A avaliação da composição busca quantificar de forma isolada e em relação ao peso corporal total os principais componentes: ossos, musculatura, gordura corporal e água. Então, quando eu faço essa avaliação corporal, como é que tá ali? Porque para mim não muda muito. Quando eu faço avaliação corporal, eu quero conhecer pelo menos quanto desse corpo é osso, músculo, gordura e água. E é o que é mais possível a gente conhecer, gente. Então a gente não consegue, olha, quanto que pesa em órgãos. Se a gente fosse ver, para a gente saber exatamente a composição corporal, seria só numa autópsia, né? Que daí a pessoa morreu, aí a gente consegue pesar músculo, pesar gordura, pesar osso, pesar órgãos, gente, viável, né? A análise isolada dos compartimentos corporais permite avaliar a quantidade de gordura, músculo, densidade óssea e conteúdo hídrico apresentados por um indivíduo na forma de proporções em relação ao seu peso corporal total. As medidas de peso dependem desse conjunto de componentes, o qual pode sofrer variações, dependendo da atividade física e da dieta. Então, a gente busca, na análise de composição corporal, conhecer isso. Que realmente, por que eu quero conhecer isso? Porque é diferente de pessoa para pessoa. Homens têm uma composição corporal inerente a homens e mulheres inerente a mulheres, né? Então, por exemplo, a mulher vai ter um percentual de gordura maior, porque ela tem mama, porque ela tem glúteo, mama mesmo, ela tem mais do que o homem. Então, até o percentual de gordura adequado para uma mulher é diferente do percentual de um homem, tá? E isso pode ser alterado dependendo da prática de exercício físico que a pessoa faz e do que ela ingere também, tá? Dessa maneira, indivíduos que apresentam peso corporal acima dos padrões adequados podem ser obesos ou então ter baixos conteúdos corporais de gordura e grande desenvolvimento de músculo esquelético. Então vejam só. Quando eu conheço a composição corporal, ela é uma ferramenta. Eu conhecer a composição corporal é muito melhor do que eu conhecer o peso numa pessoa. Vocês concordam com isso? Por quê? Porque às vezes ela tem uma quantidade de músculo grande, dependendo do exercício que ela faz, isso vai pesar na balança, mas não quer dizer que ela está obesa. Exatamente. Sobrepeso. Exatamente. O que a balança nos mostra? Se eu pesei lá e deu 90 quilos, né? Ele é obeso. Só porque está perto do 100? Não. Um homem de 1,80 m,
pesar 90 quilos, se ele é um praticante de exercício físico, ele não é obeso, né? Então, a composição corporal, quando eu conheço ela, torna muito mais fácil eu estabelecer as metas que eu tenho para aquele meu paciente. Ah, professora, então é importante ver percentual de gordura, conhecer músculo, o que é gordura, o que é osso de todo mundo? É importante, mas será que para todo mundo eu vou fazer isso? Não. Eu não vou fazer isso com uma criança, por exemplo. Não preciso passar a fazer uma bioimpedância de uma criança, a menos que ela seja um adolescente, está indo para a adolescência e vai participar de Olimpíada, uma criança, um adolescente atleta, é diferente. Não preciso fazer composição corporal de um obeso, gente. Vocês sabiam disso? Preciso fazer antropometria com dobras e circunferências do obeso? Será que eu preciso? O que vocês acham? Não preciso. Se eu olhei para o paciente e eu vi que ele tem um excesso de peso corporal, ele pesou, o IMC deu realmente um excesso, e eu vi que ele não faz exercício físico, eu preciso ficar submetendo. Olha, você pode tirar a roupa, deixa eu medir sua cintura, vai estar mais de 102 centímetros. Preciso submeter o paciente a um constrangimento desse? Eu não preciso. Vocês entenderam? Então, assim, a composição corporal é ótima, mas ela é muito usada para praticantes de exercício físico. Ah, só para esses? Não. Aqueles que não praticam também e não têm um excesso de peso, né, mas também não acham que é tão magro, é importante, porque o seu peso pelo IMC é assim. Até não precisa fazer dieta, mas quando eu olho sua composição corporal, a gente precisa melhorar isso, entendeu? Então a composição corporal é muito importante, mas ela nem sempre é usada para todo mundo, essa análise aí. A avaliação dos componentes corporais detalhadas nas diferentes fases da vida é fundamental para estabelecer condutas nutricionais, clínicas e prescrição de exercícios, garantindo um estado de saúde adequado. Então eu uso a avaliação exatamente por isso. Muitas vezes eu acho que o paciente é eutrófico, mas quando eu olho a composição corporal dele, existe um excesso de tecido gorduroso. Como pode ser o contrário. Ele pesa, eu faço IMC, igual aquele que a gente fez aqui. Ele deu sobrepeso, mas ele tem um percentual de gordura de 12%. Ele não é obeso, então. Ele é eutrófico. Porque se ele tem um percentual... Quando que o paciente é obeso, gente? O que é a obesidade? Não é o excesso de tecido gorduroso? Não é o excesso de peso a obesidade. Então, uma baixa quantidade de tecido gorduroso não torna a pessoa obesa. Só porque o peso dela deu alto. Então, conhecer a composição corporal nos facilita fazer um melhor diagnóstico nutricional, tá? O modelo clássico para análise de composição corporal subdivide o organismo em dois componentes. O clássico, componente de gordura e componente livre de gordura. Lembra da massa livre de gordura? Esse modelo pressupõe, a partir do momento em que o componente de gordura for conhecido, o componente que é isento de gordura poderá ser estimado por subtração. O que eu quis dizer com isso? Vocês já até fizeram isso. Por exemplo, um paciente, uma mulher de 60 quilos, com 19% de gordura. Eu consigo fazer uma avaliação clássica de composição, de avaliação de composição corporal, com esses dados aqui? Como eu faço? Se 60 quilos é todo o peso dela, é 100%, 19% que é gordura é quanto?
Façam aí. 19 vezes 60 dividido por 100. 11,4. Então, 11,4 o quê? Qual que é a unidade? Quilos. Então, eu cheguei à conclusão que se em 60 quilos, que é todo o peso dela, ela tem 19% de gordura, 11,4 é tecido gorduroso, você concorda? E o que não é gordura é a massa livre de gordura, que é músculo, osso, sangue, entendeu? Não dá para falar para vocês, gente, a massa livre de gordura é só músculo? Não. Aí eu subtraio 60 quilos menos 11,4, que é gordura, quanto sobra? 48,6. Então, 48 é a massa livre, certo? Forma clássica. Eu vou conhecer quanto ela tem de gordura e quanto ela tem de massa livre de gordura. Mas para isso eu preciso de ter um percentual de gordura. Que aí eu uso o adipômetro ou eu uso a glutenose. Tá? A gordura consiste em todos, olha bem, os lipídios corporais que possam ser extraídos do organismo. Então, esse percentual aí, que a gente vai conhecer dos nossos pacientes, consiste em todos os lipídios que a gente consegue retirar, representado pela gordura que é estocada pelo tecido adiposo, nos adipócitos sob a forma de triglicerídeos, geralmente localizada no tecido subcutâneo, essas dobrinhas aí que a gente tem, e entre os principais órgãos. Então, o percentual de gordura reflete a gordura subcutânea, não a visceral. Vocês entenderam? A gordura visceral é aquela que está entre as vísceras. A gordura subcutânea das dobras, que é essa do percentual de gordura. Tá? Então, quando eu conheço o percentual de gordura, não é toda a gordura que eu estou estimando, não. As gorduras que eu posso retirar do paciente. O que plástica retira? As gorduras subcutâneas. O médico não abre o paciente e tira as gorduras lá do meio do intestino, com o pâncreas, coisa. Ele tira aqui, ó, o braço, né? Tira o papo aqui da pessoa, a plástica tira o abdômen, né? A gordura subcutânea do abdômen. Então é isso que eu quero que vocês saibam. O percentual, a gordura consiste nos lipídios que a gente pode tirar. Sob forma de triglicerídeos, localizada abaixo do tecido subcutâneo e entre os principais órgãos. Não são considerados como componentes de gordura os lipídios essenciais, ou seja, aqueles indispensáveis ao funcionamento, por exemplo, estocados no interior dos principais órgãos, músculos e tecido nervoso. Por exemplo, o lipídio, a lipoproteína, que é a proteína que carrega o lipídio, que é o colesterol bom e o ruim, ele não está computado nesse percentual de gordura. Os hormônios, que são feitos pela gordura, a gordura mais interna entre os órgãos, essa a gente chama a gordura da membrana celular, porque a membrana celular é composta por lipídios, fosfolipídios, não sei se vocês lembram disso. Então, quando a gente detecta o percentual de gordura, é realmente a gordura não fundamental. A gordura essencial não está incluída aí, certo? O componente isento de gordura, que é o livre de gordura, é a parte do peso que permanece após a extração da gordura, sendo formado por músculos, ossos, órgãos, água e todos os tecidos não gordurosos. Foi isso que eu disse. Quando eu descubro lá o percentual de gordura, é aquele percentual, é um percentual teoricamente excedente. E o que me sobra é a massa livre de gordura, não é tecido muscular. Me sobra sangue, me sobra cérebro, né? Me sobra osso, me sobra músculo, a gordura inter-órgãos, tá?
Então, a massa magra representa água, minerais e matéria orgânica, incluindo os lipídios essenciais, que é aquele que eu não tiro, e a massa livre de gordura é o peso, extraindo-se todo o seu conteúdo lipídico, inclusive os lipídios essenciais. Então, massa magra é a massa que não consideramos a gordura, porém considera a gordura essencial, que senão não vira. E a massa livre de gordura é todo o resto. Dentre os diversos componentes, sempre houve um interesse maior em estimar o percentual de gordura, sempre. Quem aqui não quer saber o percentual de gordura que tem? Todo mundo, né? Por estar intimamente relacionado à saúde, sendo seu excesso um grande potencializador de diferentes doenças, além da sua relação com o desempenho esportivo. A gente sabe que o desempenho... Gente, vamos pensar. Geralmente, a pessoa que tem um excesso de peso, ela é a que ganha uma corrida? Pode entrar. Opa. Tudo, e você, Tati? Deixa eu pausar aqui.